Bíblia, por favor, em 1 de Coríntios, capítulo 1, versículo 4, 1 de Coríntios, capítulo 1, verso 4, o tema do nosso estudo nesta noite, não estou entendendo o porquê disso. É agora, pastor Marcelo, exatamente, eu também às vezes não entendo, né? Mas a gente tem que pedir a Deus orientação, para a gente poder compreender, às vezes, as dificuldades que a gente passa, né? E aqui, o primeiro passo é sempre um passo de fé. Então, a gente vai ver o porquê que a gente está passando por isso. 1 de Coríntios 1, 4 diz assim: de vez em quando eu sou grato a Deus. É isso, gente? Quando é que eu tenho que ser grato a Deus? Sempre, olha lá, sempre dou graças a meu Deus. Então, diga graças a Deus. Isso, para sair lá na gravação, graças a Deus, eu sempre dou graças a meu Deus. Está entre colchetes ali, é porque não está no original, né? Então você já sabe disso. Então, sempre dou graças a meu Deus a vosso respeito, a propósito da sua graça, que vos foi dada em Cristo Jesus. Que essa palavra abençoe e fale a cada coração. Vamos então orar, vamos pedir ao Pai revelação nessa noite, em nome de Jesus. Pai santo e bendito, mais uma vez louvamos e engrandecemos ao teu nome. Muito obrigado, Pai, por esta oportunidade, a oportunidade que o teu Espírito me dá de ser porta-voz do teu Espírito nesta noite, aqui no altar, no púlpito desta igreja. E mais uma vez eu lhe peço, Senhor, de todo o meu coração, não permitas que eu fale nada de mim mesmo, mas que o Senhor use os meus lábios, que o Senhor use a minha mente para edificar as vidas que estão aqui sentadas, Senhor, neste templo, Senhor, nesse lugar, ou aqueles que me assistem pela internet, que a tua palavra realmente edifique cada vida. Fala-nos segundo o teu querer e fala-nos segundo a tua vontade, no nome de Jesus, para a tua glória. E a igreja do Senhor, igreja bendita em Deus, diga amém. Graças a Deus. Meus amados irmãos, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Cristo Jesus, eu começo aqui com uma pergunta, como diria o antigo pregador, aos meus diletos irmãos, né? Pregadores antigos da presbiteriana, batista, não, os meus diletos, os meus queridos irmãos, né? Alguém aqui com sinceridade já teve um momento de desanimar espiritualmente? Levanta a mão. A metade. E eu estou nessa metade aí. De você desanimar espiritualmente, falando. Não é desistir de Deus, de Jesus, de se revoltar com Deus, com Jesus, mas aquele famoso suspiro assim, ó. Pô, só acontece comigo. Hoje mesmo eu falei isso. Hoje de manhã eu falei isso. Pô, só acontece comigo. Ele tem que fazer o do carioca, né? Comigo. Ainda faz o bico. Comigo, irmã. Às vezes, é natural da vida, é natural a vida nós passarmos por esses processos. E o nome já diz, processos. São processos. Passar pelos processos dói, porque de acordo com o valor que você tem, seja na sua vida com Deus, ministerial, por exemplo, para eu e a pastora Renata passarmos ou enfrentarmos o que a gente enfrenta com o ministério hoje aqui em Cabo Frio, ou que a gente vem enfrentando somente nos últimos 3, 4 anos, se eu e ela não tivéssemos bagagem nos processos que nós passamos antes de chegar aqui, eu não aguentaria. A gente não aguentaria, pastora Fátima. Tudo bem que às vezes você fala assim, Senhor, mas parece que só a gente que não anda. Eu gosto muito de aviação, você sabe disso, que eu gosto muito, eu queria ser piloto de caça, e hoje eu não dormi, porque eu vi o meu irmão na TV, o Tom Cruise. Eu sou o Cruzes, ele é o Cruz, né? E ali, eu sou o Cruzes, né? E eu ia dormir, quando eu escutei a música assim,
Eu falei, Top Gun, tá passando. Aí eu fui assistir, né? E naquele momento que estava todo mundo humilhando ele no filme, porque todo mundo atingiu o ponto máximo da Marinha Americana, como a coronel, almirante, contra-almirante, e todo mundo chega para ele no filme e fala assim, alguém chama ele assim, capitão. Aí a pessoa vira assim, você ainda é capitão? E aquilo ali é um peso para ele, porque todo mundo chegou lá em cima e ele, apesar de ser no filme o melhor piloto da Marinha Americana, um cara que tem uma capacidade incrível, aparentemente a vida dele é pequena. E ali eu virei para a Renata e falei assim, ó o Marcelo aí. E às vezes a gente pensa a mesma coisa, a gente fala assim, a gente sabe que nós temos uma capacidade, que nós temos um ideal, que as pessoas reconhecem isso, mas por que às vezes você sabe do seu valor, você sabe, não é questão de, amados, você vai me entender aqui, deixa eu abrir um parênteses aqui, você sabe definir o que é a questão de soberba e o que é questão de seu valor, naquilo que você faz no seu trabalho, assim, sem ser soberbo, quantos aqui sabem que fazem bem o seu trabalho, levanta a mão, olha aqui. Está vendo? Isso é o seu ideal. Isso é o seu valor. Agora, a terceira pergunta da noite. Quem acredita que com a capacidade que Deus te dá, você poderia estar melhor na sua profissão ou naquilo que você faz? Levanta a sua mão. Aí, quase todo mundo. Então é essa a síndrome do Top Gun. Porque você olha às vezes para alguém que não tem a sua capacidade, você fala assim, fulano conseguiu, e a pessoa não tem a condição que a sua, e aí alguém chega para você e fala assim, ô Tom Cruise, o que você é no filme? É ele, capitão, enquanto os outros são coronel, contra-almirante, almirante, todo mundo chefe, todo mundo comanda quartel no filme, e ele ainda é um capitão e que só entrou ali para tomar conta daquela turma ali no filme, porque ele era amigo do outro almirante, que inclusive faleceu nesses dias, o ator faleceu, né? Então no filme ele fez essa homenagem, então ele só entrou ali para comandar a escola, porque ele foi indicado, e ele é humilhado no filme por causa disso. Você só está aqui porque o almirante te indicou, e a gente sabe que no filme ele é o melhor. E o que acontece às vezes na vida? É que você sabe que você é uma excelente esposa, e teu marido não te valoriza. Então valoriza, Marcelo. Então, eu peguei o gancho da Viviane. Eles dois ali é igual a música do Fábio Júnior, carne, unha, alma gêmea, né? Então, não obedece não, Marcelo, para tu ver se tu não apanha. Então você como esposa, você sabe que é uma boa esposa, e muitas vezes você não é valorizada, e o que acontece? Você cansa. Às vezes é o contrário, você é um bom marido, você é um cara fiel, você é um cara provedor, você deixa de comprar para você, para dar para sua esposa, para os seus filhos. É que nem eu, meu amado. Você está vendo, a minha calça está com mancha de cloro. Mas vê meus filhos. Né? Eu mancho todas elas, meu amigo. Eu tenho umas 4 calças, está tudo manchada. Ela falou que não vai comprar mais outra para mim. Então você vê, às vezes você é um marido assim, você é um marido que dá tudo para sua casa, para sua família, e ali você espera ser valorizado, e você é sempre cobrado, sempre cobrado, sempre cobrado, e aí desanima. Às vezes é um filho também, irmão Dilson. A gente fala pai, mãe, filho. Às vezes é um filho trabalhador, é um filho honesto, um filho estudioso, e o pai e a mãe não reconhecem. Então o que acontece? Você não, Gilead, Gilead já apontou aqui, você não. Então eu olhei logo, um olho foi para um e o outro foi para outra. Então, às vezes a pessoa ela não é valorizada, porque o Gilead ele quer que você fique o tempo assim, você é o neném do papai, você é neném, você... E eu não vou fazer isso com o homem, você é neném de papai. Aí depois está lá, papai Enzo.
eu não vou fazer isso, filhinho Enzo. Então, eu sou com ela, né? Não senta muito perto, não. Aí eu fazendo aí eu já tô, eu olho daqui. Então, às vezes, um filho não é valorizado, um pastor não é valorizado, uma ovelha não é valorizada, e isso naturalmente vai cansando a vida. E o que acontece? É que a gente transfere essa nossa relação pessoal, a gente transfere para Deus. E aí a gente, duas coisas, começa a achar que não somos valorizados por Deus, e também nós não o valorizamos, porque nós começamos a levar a nossa relação humana e colocamos na nossa relação com Deus, e nós começamos a achar que Deus vai nos tratar da maneira como as pessoas nos tratam, e nós vamos tratar Deus da maneira que a gente trata as pessoas. Dificilmente existem duas palavras, na nossa época até tinha mais, mas hoje dificilmente você vê. Você entra e de um lado e do outro. Você entra no comércio, você chega numa loja e você, como cliente, pelo menos eu cumprimento até o segurança. Eu chego no Açaí, está o segurança lá na porta. Quando eu entro, eu falo assim: bom dia, tudo bom? Ele até me olha assim: bom dia, tá bom. Eu passo do shopping, está aquele cara ali do segurança do shopping, eu entro: bom dia, boa tarde. Aí ele olha: boa tarde. Porque as pessoas não dão bom dia, boa tarde, não usam a palavra por favor, não usam a palavra obrigado ou obrigada, e você que é mulher fala obrigada, não é obrigado. Então às vezes a gente tem que usar da nossa educação para que as pessoas entendam que são palavras que precisam ser usadas, e às vezes elas são esquecidas, e aí na nossa relação com Deus a gente esquece também. Sabe por quê? Porque Deus, na nossa visão, é aquele pai provedor, é aquele pai com dinheiro, é aquele pai que a gente sabe que manda, é aquele pai que tem tudo nas suas mãos. E o que a gente faz com esse pai? Como os jovens fazem hoje: e aí, velho, tudo bem? Tudo bem, manda 1.000 aí para mim no Pix, manda 10.000 aí para mim no Pix. Você acha que o dinheiro que a gente ganha é muito? Eu vi outro dia uma reportagem na televisão, os filhos dos milionários, e o menino, um milionário ou bilionário, sei lá, o repórter perguntou a ele assim: você sabe qual é o valor do salário mínimo no Brasil? Ele falou: 12 mil reais. Você viu esse? Aí o cara perguntou: 12 mil? Ele falou: é, porque como que alguém consegue viver com menos de 12 mil? Só na pizzaria que eu fui agora eu gastei 1.500 reais, o garoto falou. Então, um salário mínimo, ele gastou na pizzaria, ele gastou 1.500 reais no cartão que ele passou. Ele achou que o salário mínimo no Brasil seria 12 mil reais, né? Então, a gente acaba fazendo essa mesma coisa em relação a Deus. Nós chegamos para Deus e falamos assim: Senhor, eu quero dinheiro, Senhor, eu quero um trabalho, Senhor, eu quero uma casa, Senhor, eu quero uma namorada, eu quero um namorado, eu quero um carro novo, Senhor, eu quero, faz o Pix, velho. E Deus está lá de cima, olhando, maravilha. Aí Paulo vem e diz: quer ter o benefício de Deus? Se achegue a Deus, seja grato a Deus, mesmo que você não esteja entendendo por que você está passando por isso, ou seja grato a Deus, seja grato ao Senhor. Então, o apóstolo Paulo, ele disse isso aqui: sempre dou graças a meu Deus a vosso respeito. Então, ele era grato pela salvação, ele era grato por tudo e grato pelos irmãos. Se você hoje não tem motivo para agradecer naturalmente a Deus, agradece pelo que Ele já te deu. Agradece a casa que você tem, agradece o trabalho que você tem, agradece o teu fôlego de vida, agradece porque você está enxergando, agradece porque você está de pé. Eu sei, amados, nós aqui, todos nós, temos muitas coisas a pedir, mas nós precisamos ser gratos. Se você quer entender o porquê que você está passando, a primeira coisa na sua vida, seja grato.
Seja grato a alguém. Quando você chegar lá amanhã, lá no seu trabalho, agradece o seu chefe, não por uma questão, desculpe a expressão, não é para você correr, não é para ser puxa-saco. Chega lá amanhã e fala assim, obrigado. O cara vai falar, está agradecendo? Não, cara, eu senti no meu coração de ser grato a você. Você quebra isso aí. Agradeça o seu marido, agradeça a esposa, né? Quando ela fez hoje para mim uma vitamina de abacate, que eu fiz chacaramante, que eu falei até em língua, amado. Aí eu falei, pô, me lembrou sabe a vitamina de abacate lá na Praça Mauá, na Praça Tiradentes, que eu chegava lá de manhã, que é ir ao banheiro, meu amigo, é uma alegria. Você chega na Praça Mauá, toma ali um copo desse de vitamina com abacate, tu já chega assim no trabalho, meu amigo. Tu já chega assim no trabalho. Aí eu virei para ela, falei hoje aí para ela, olha, eu já falei em eu falei, oh glória, vitamina de abacate igual da Praça Mauá lá no centro do Rio. Falei, olha, uma delícia. Aí ela se sente. Você não fez nada, você apenas elogiou. Você apenas elogiou, ela já olha, é mesmo, né? Faz a comida, você seja grato, seja grato. Seja grato ao seu marido, seja grato à sua esposa. Eu virei para ela, a gente foi ver as alianças que eu falei. Eu falei assim, Renata, essa aqui é bonita, né? 6 mil. Aí ela virou e falou assim, é muito caro. Eu falei, mas você merece. Aí ela fez, aí mexeu no cabelo, ganhou, né? Aí mexeu no cabelo, ela até pensou, você vai comprar? Eu falei, não, vou comprar essa de 300 aqui, mas eu só disse que você merecia, eu não disse que eu ia comprar, né? Eu falei, você merece, se eu tivesse, eu lhe dava essa, né? Merecer, aí ela já mexeu no cabelo, então ela fez o quê? Ela foi grata. Por quê? Porque apenas ali numa palavra. E eu vou perguntar a mesma coisa em relação a Deus. Há quanto tempo que você não faz um mimo desse com Deus? Chegar para Deus com sinceridade, na hora de dormir, ou aqui na igreja, ou dentro do ônibus, em vez de estar mexendo no WhatsApp, em vez de estar fazendo uma coisa, você chegou para Deus e falou assim, Senhor, eu estou aqui lascado, eu estou ferrado, e para não falar um palavrão, vou dizer uma coisa para ti, Senhor, eu sou grato ao Senhor. Deus, eu estou passando isso, mas eu vou lhe dizer uma coisa, o Senhor é lindo, o Senhor é maravilhoso. Amado, imagina Deus na glória, Ele está vendo pessoas morrendo, guerra, pessoas sofrendo as piores violências da vida, sofrendo um monte de coisa, outros só dizendo, Deus me dá o Pix, me dá carro, me dá casa. No meio dessas vozes todas, surge a minha ou a sua, dizendo, tu és lindo, tu és maravilhoso, não há outro como tu és o Criador de todas as coisas, tu és tremendo. Você imagina, no meio dessas vozes todas, vem a minha voz e a tua voz, e começa a dizer, eu graças sempre dou ao meu Deus. Alguma coisa no mundo espiritual tem que acontecer. Alguma coisa no mundo espiritual tem que acontecer. Então foi isso que o apóstolo Paulo ele fez. Ele falou, eu sempre sou grato a Deus. E nós temos que ser gratos quando, amados? Mesmo quando diante dos nossos olhos, realmente as coisas não são como a gente espera. E aí a gente entra naquela assim, irmão Dilson, poxa, eu sou um cara que faço tudo direitinho. Eu sou um cara que honro direitinho minha família, honro o governo, mesmo não concordando com esses impostos todos, mas a gente paga, a gente faz, eu ando certo. E por que acontecem essas coisas comigo? E talvez você diga a mesma coisa. E aí, nós vamos ver na Bíblia um cara que era assim como nós, um cara leal, um cara digno, um cara... apesar que não era de Cristo na época, mas vamos dizer assim, era um cara, na nossa visão hoje, cristão, era um cara que você via como alguém correto, bacana, legal, e a própria Bíblia fala isso dele em Jó, só podia ser ele, capítulo 1, versículo 1, olha lá, havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Olha só, gente, como é que a Bíblia, ela define esse cara. A Bíblia diz que ele era um homem íntegro, reto, temente a Deus,
que se desviava do mal. Você já imaginou eu e você com um nome na Bíblia, Nilda? E a Bíblia dizendo 4 qualidades a respeito desse cara? A Bíblia diz que ele era íntegro, que ele era reto, que ele era temente a Deus e que ele se desviava do mal. Se ele era um homem íntegro e reto, é porque havia situações que poderiam tirá-lo dessa retidão. Se a Bíblia fala que ele era temente a Deus, é porque existiam muitas pessoas que não tinham nenhum temor a Deus. E se a Bíblia fala que ele se desviava do mal, Nilda, é porque o mal se apresentava diante dele, né? Então, o que diferencia a luz, né, das trevas? É porque aqui pode estar a maior escuridão. Se a gente acender um palito de fósforo, você já dissipa as trevas. Então, para você ver, amado, o que a luz faz? Pode isso aqui estar um breu. Se a gente arriscar um palito de fósforo, a gente já consegue olhar o rosto um do outro. Ou seja, a mínima luz sempre vai dissipar uma grande treva. Então era isso que acontecia com Jó. Jó estava numa época má, num tempo ruim, num tempo de pessoas ruins, mas ele se desviava do mal, ele não se contaminava com aquilo, como eu e você. Pelo menos devemos ser assim. O outro ali, ele dá um jeito, ele faz um negócio, mas ele faz um negócio sem nota, ele faz um negócio assim, amado, nós somos diferentes. Eu já recebi proposta aqui nessa igreja para lavar dinheiro, eu falei, não, ou Deus dá, ou não vai ser o diabo, amados. Ou Deus dá através de você, ou não vai ser o diabo que vai dar. Por quê, pastora Fátima? Você tem que se desviar do mal. Desviar do mal. E a proposta era 15% fica dentro da igreja. Você imagina? A gente poderia estar hoje aos olhos humanos com terrenos, com o que é que seja, mas até o dia em que o ciclo fechasse e Deus viesse e falasse, isso não é meu. Então Jó se desviava do mal. O que mais, Gisele? Diz então Jó 6:8. Aqui começa, você conhece toda aquela história de Jó, toda a sua dor, tudo que ele perdeu. Aí chega no versículo 8, mostra a angústia de Jó, que é quando ele perdeu seus filhos, ele perdeu suas filhas, ele perdeu seus bens, ele perdeu tudo que ele tinha, e ele chega, Jó 6:8, é isso aí, e ele chega, e ele começa então a fazer uma oração de angústia. E quem sabe, haja alguém aqui dentro da igreja que diga assim, pastor Marcelo, eu já fiz a Deus uma oração de angústia, uma oração pesada. E aí a 4ª pergunta da igreja essa noite, alguém já fez uma oração assim? Aquela oração que é um desabafo com Deus, que de repente você até foi duro com Ele. Eu já fiz. Falei, Senhor, não é possível que dentro aí da sua glória, dentro daquilo, um dia que eu cheguei a orar uma vez assim, a tua palavra diz que um dia eu estava contigo, e chega no mês de maio de 1972, meu pai e minha mãe vão lá fazer amor, e através do amor do meu pai e da minha mãe, Deus coloca a concepção na minha vida, como diz a palavra do Salmo 139, quando eu ainda era sementinha do meu pai, ali Deus já estava me vendo, assim diz a palavra. Aí você pensa, puxa Senhor, eu estava aí na glória contigo, na hora do meu pai e da minha mãe, tinha que ser eu cheguei a falar uma vez isso para Deus, tinha que ser eu, estava tudo bem aí, tinha que ser eu. E Jó, ele fez mais ou menos isso, Josimar. Ele fez mais ou menos isso. Olha só o que ele diz. Olha a oração de Jó. E Jó estava com o corpo todo arrebentado de úlceras. Parecia que ele estava com câncer de pele, Ricardo Vitor. Ele estava todo aberto. Ele estava cheio de chagas, escorrendo as inflamações. Você imagina numa época, há 5.000 anos atrás,
você imagina como é que deveria estar ele fedendo, as pessoas, a mulher dele chegou e falou assim, ó, amaldiçoa teu Deus e morre. Ele estava todo arrebentado, e aí ele disse isso aqui: quem dera que se cumprisse o meu pedido e que Deus me concedesse o que eu anelo. Anelo significa o que eu desejo, o que eu quero. E o que ele queria? Versículo 9, olha só: que fosse do agrado de Deus me esmagar. O que eu queria agora era que simplesmente Deus acabasse comigo, que Deus me esmagasse, que soltasse a sua mão e acabasse comigo. Um personagem bíblico estava num sofrimento tão grande, numa dor tão grande, que ele falou assim: Deus, acaba logo com isso, acaba logo com isso, me esmaga de vez e acaba com essa minha dor, acaba com esse meu sofrimento, leva a minha morte, termina comigo. Olha lá a oração dele. Ele também não estava entendendo. Não se esqueça, ele era um homem íntegro, ele era um homem reto, ele era um homem que se desviava do mal, ele era um homem que era temente a Deus. E eu digo, como você, mulher de Deus, e como você, homem de Deus. E às vezes você diz assim: eu não entendo porque que eu estou passando por isso. Porque existem algumas questões que são semeaduras, né? Então há pessoas que sabem que plantaram mal, vai colher mal. Se você casou errado, fora da vontade de Deus, você lá na frente vai colher errado, não tem jeito, meu amado. Se você faz um trabalho errado no que você faz, vai ter uma hora que vão descobrir. Então existem problemas que nós entramos nele. Se você que é jovem, ou seja outro que for, se alguém vem e oferece para você um crack, oferece a você uma droga, você vai usar, no início vai ser um barato, depois você está lascado, em todos os sentidos, né? Porque você entrou. Então há coisas que você sabe que não é para você entrar, e quando chega lá na frente, você vai colher. Não tem jeito, meu amado, não tem jeito. Há problemas que nós entramos e lá na frente a gente vai sofrer. Agora, há outros que a gente sabe que a gente não plantou. E aí entra essa questão: o porquê que eu estou passando por isso, né? Jó era um homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desviava do mal. O cara estava com o corpo todo arrebentado, ora para Deus e fala: quem dera fosse do teu agrado me esmagar e que o Senhor soltasse a sua mão sobre a minha vida e me arrebentasse. Olha a oração dele, meu amado. A oração de alguém no sofrimento, de alguém que está passando algo que não entende. Mas, seja na situação das chagas de Jó, seja na situação da cruz de Cristo, seja na situação da cova de leões do Daniel, seja na situação do Golias diante de Davi, Deus sempre está no controle. Amém. E Deus está no controle da tua situação e da minha situação também. Pastor, então para terminar a mensagem, já pastor? Já para terminar, eu falei que era breve. O que eu preciso fazer então, já que eu não estou entendendo o que eu estou passando? Como é que eu vou sair disso? Olha, eu poderia pregar inúmeras passagens, mas como eu estou em Jó, Deus me levou ao próprio livro de Jó, no capítulo 11, versículo 13. Olha aqui, ó, quer sair dessa situação? Igual o bizu de faculdade, ó, professor está mostrando agora aqui na lousa, olha aí, ó, tema de prova, aí, ó, tema de prova, igual na faculdade. Se você quer entender o porquê está passando por isso, ou se não quer entender, quer sair, primeiro bizu da aula de hoje: se dispuser o seu coração. O coração, eu repito, é o único órgão que a gente sente. Eu sei que o meu fígado está aqui, até porque está gorduroso, eu entendo, né, pastor Ricardo? Eu boto a mão aqui, eu sinto o tamanho do meu, o tamanho da minha mão, meu fígado, né?
Está aqui, ó, coloquei a mão sobre ele, mas eu não sinto nada nele aqui, não sinto. É do tamanho da sua mão, pastora Fátima. Se a senhora fizer assim, ó, é o tamanho do seu fígado. O seu coração é do tamanho do seu pulso. Se você botar aqui, é o tamanho certinho. Quer saber o tamanho do seu coração? É isso aqui, ó. Você bota aqui, você vê o tamanho do seu coração. Então, é bonitinho que você pega o neném. Às vezes você pega um bebezinho, Ricardo Vitor, você pega o bebezinho e fecha, mas você vê o coraçãozinho pequenininho, né? Assim. Aí, o coração é o único que você sente. E a Bíblia, ela fala muitas vezes nele, né? Pastor, repete aí para mim, repito. Você não está entendendo nada do que está passando, mas você quer sair disso. O primeiro ponto da noite é: disponha o seu coração para Deus. Amado, o coração ele nos cega. O coração ele nos cega. E eu não estou falando isso apenas na questão de relacionamento amoroso, não. Eu estou falando de tudo da nossa vida, até no pecado, até no erro. O coração, ele nos leva, daquele negócio aqui dentro, o coração, a Bíblia diz que é o que mais nos engana. Então Jó recebeu o conselho de Deus: se você dispuser o seu coração para Deus. Agora, o segundo passo, estender as tuas mãos. Quando você estende as tuas mãos, você está pedindo ajuda. Falei agora da criança. Você já viu às vezes a criança, ela vem andando atrás de você, papai, mamãe, que é colo. Mal comparando, até minha cachorra faz isso, mal comparando, pastora Fátima. Eu chego perto da janela, a cachorra fofoqueira, ela fica assim, levantando as patas para pular, para ver o que está acontecendo lá fora. Então, dispor as mãos, dispõe as tuas mãos para Deus. Não deixe que a preocupação abaixe as tuas mãos, levanta as tuas mãos para Deus. Então, primeiro passo, disponha o teu coração. O segundo, para sair dessa situação, estenda as tuas mãos para Deus. Se eu fizer isso, pastor Marcelo, o que vai acontecer? Os 3 últimos versículos, 16, te esquecerás dos teus sofrimentos. Esse te esquecerás do original não é a questão de apagar, é que você não vai mais sofrer por isso. Interessante, né? Porque do original do hebraico, o esquecer de Deus é aquele, quando ele fala assim: eu apagarei os teus pecados. Quando eu e você chegarmos diante de Deus daquele grande dia, no dia de Jesus, quando eu for passar esse telão aqui e for falar dos nossos pecados, eles estão limpos, eles foram deletados. Porque para Cristo eles foram realmente apagados. Ele esqueceu mesmo. Agora nós não temos essa capacidade. Nós não temos. Vou falar uma coisa aqui pesada, me desculpe que está ali no YouTube, né? De repente pode até cair o vídeo por causa disso. Mas, por exemplo, uma mulher violentada. Você, se um dia passou por isso, ou se você sofreu um assédio, alguma coisa que te violentou, se você passou por isso, você não vai esquecer, mas você pode não sofrer mais por isso. Pastor, mas eu estou te falando sério, porque é exatamente isso aqui que a Bíblia está falando. Te esquecerás, ou seja, se hoje você está sofrendo por um trauma que você passou em 1977, você tem que esquecer isso. Isso não pode mais ser um peso, um fardo na sua vida, está acabando contigo. Então o Senhor fala: te esquecerás dos teus sofrimentos e deles só terás lembrança. Todas as vezes que eu falo de versículo de esquecer, eu falo, por exemplo, das cirurgias. Quem aqui tem marca de cirurgia no corpo? Levanta a mão. Agora vai começar a esfriar. Quando começa a esfriar, não dói? Não dói ou não dá uma coceira? Não é superstição, não. Quando vai chover, a gente não sabe que vai chover? Sabe como? Por causa da cicatriz. Porque começa... Eu tinha 9 anos quando eu operei um tumor aqui no pulso. Eu tinha 9 anos, eu tinha um tumor benigno aqui.
Graças a Deus eu não consigo dobrar a mão, né? A munheca. Então a minha mão, olha aqui, ó, eu não consigo fazer como a outra. Eu tenho uma marca aqui. Isso aqui não me dói mais, só me dá um nervoso quando eu passo o dedo em cima. Eu tenho 52 anos. Eu fiz isso aqui com 9. Aqui, está no meu pulso. Eu era criança, eu tirei um tumor aqui, né? Está aqui a marca. Mas isso aqui não me traz mais sofrimento. Mas todas as vezes em que o relógio fica em cima, eu lembro. O que eu quero dizer com isso? As mesmas marcas que você tem na sua vida. Ela está lá. Um dia você passou. Um dia isso aqui sangrou. Eu era zombado disso aqui entre as crianças da época, porque eu tinha uma bola imensa aqui no meu braço. Eu andava de manga comprida. Eu era garoto, menino. Me zoavam. Era hoje o bullying, né? Mas hoje só tem uma marca. Então, amados, assim é a vida conosco. Você passou pelas marcas, você passou pelas dificuldades, as cicatrizes estão ali, mas elas não podem mais te fazer sofrer, porque a Bíblia diz que dela só terá lembrança como águas que passaram. Versículo 17 e o 18: se você fizer aquilo ali, a tua vida será mais clara que um meio-dia de verão. Olha aí, o teu maior inimigo não é esse parente, não é teu marido, tua esposa, teu pai, tua mãe, teu filho. O teu maior inimigo são as tuas marcas, que você não quer esquecer. E se você esquecer essas marcas, a tua vida será mais clara que o meio-dia, ainda que tenha muitos problemas. Olha lá, ainda, Viviane, olha lá, ainda que haja trevas, pastora Vera, ainda que a gente tenha um monte de problemas, mas se a gente não se apegar a eles, a minha vida e a tua vida será mais clara do que o meio-dia. Olha só, cara, isso é Deus. E o versículo 18, e a gente acaba: você vai se sentir seguro. Diga, seguro. Por quê? Porque há esperança. Mesmo que tudo esteja mal ou ruim, você sorri, porque há esperança. Há uma esperança para quem é de Deus. Há uma esperança para quem é de Jesus. Há uma esperança para quem confia nessa palavra. Há uma esperança. Nós estaremos seguros. Pastor Marcelo, como é quando você deita? Quando eu deito, agradeço ao Senhor, faço a minha oração ali, a pastora Renata reclama porque eu estou fazendo aí eu coloco a mão junto ao pezinho dela e eu durmo, mesmo com todos os problemas que eu tenho que enfrentar. Por quê? Olharás ao seu derredor e dormirás tranquilo. Você vai olhar para a sua vida. Que é isso, pastor? Você está de brincadeira? É isso mesmo. Olhe para a sua vida e dorme tranquilo. Quando? Quando eu esquecer do sofrimento, quando eu não ficar olhando para trás, a minha vida será mais clara que um meio-dia, e assim você será seguro. Entendeu? Pode ser que o problema não tenha passado, mas a tua vitória começa na sua postura. Tenha postura. Saia daqui para vencer, que maio seja um grande mês na sua vida, na sua família, assim seja, assim disse o Senhor. Glória a Deus!